programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 38 do Assombração. E a seguir, você vai ouvir em relatos paranormais. A gente achava que não tinha ninguém no lote, só a gente, nesse sábado. E nós pegamos e fomos sentar na calçada, coisa de cidade pequena, né? E eu vi alguém através da janela, do vidro. Só que é só uma silhueta, assim, é como se você visse uma sombra de uma pessoa. Via estática, a pessoa não se movimentava por nada. E a gente ouviu a cadeira puxar, como se alguém puxasse pra sentar, né? Me paralisou, me intrigou e, assim, dava pra pessoa pular, entendeu? Aí minha irmã, ela correu pra porta de saída, né? Foi atrás, né? A gente começou a explorar atrás dessa casa. Nossa, né? Essa casa que a gente alugou. E nós não percebemos uma coisa que a gente... Antes de alugar, quando a gente estava procurando, olhando ela ainda. Ela disse que era um bar que tinha acontecido coisas, ele não era um bar normal, assim, simplesmente. E no Assombração Notícias, incêndios sem explicações acontecem em aldeia italiana. E um mal sobrenatural muito comum atinge a maior parte da população global. É daqui a pouco no Assombração Notícias. Essa é a nossa sintonia paranormal. Está no ar o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, vultos. O que realmente é a assombração? Começa agora Relatos Paranormais. E fora do ar, recebemos e-mails de uma de nossas ouvintes através do podcast assombracão@gmail.com. E seguindo o próprio pedido dela, manteremos o seu anonimato. Ela tem 30 anos, é compositora, produtora de música eletrônica e vive entre 3 estados brasileiros. Ela já está na linha com a gente, portanto, olá. Esse é o Assombração e a partir de agora, você está no ar. Oi, boa tarde, Levi. Pra gente ter um nome pra poder conversar com você, eu posso te chamar de Raquel? Pode ser Raquel? Sim, pode ser. Então vou usar esse nome durante essa nossa entrevista, só pra gente poder manter a sua identidade e conseguir dar continuidade à nossa história aqui. Bom, dentre os relatos que você enviou pra gente lá no nosso e-mail, você começou dizendo que você tinha 3 histórias. A primeira história que você contou é que a sua irmã e você se mudaram para uma casa mal assombrada durante a faculdade que vocês fizeram. Como é que foi essa história, Raquel? Então, Levi,
Antes de tudo, eu queria falar porque nessa época eu era uma pessoa bem cética e, assim, quase tendendo ao ateísmo mesmo. Então, muitas coisas que aconteceram naquele momento, eu levava mais pro lado racional. E só depois de muito tempo foi que eu pensei mais a respeito e vi a, digamos assim, entre aspas, a lógica por trás, né, da situação. Mas foi o seguinte... na época, a gente estava procurando um local para alugar e a cidade pequena, não tinha muita opção. A gente acabou indo parar nesse lugar, né? E era um lugar até que barato e grande, o que chamou a atenção. Era um hotel, uma casa, como que era? Era assim, um terreno, tinha uma casa e essa casa ainda compartilhava o mesmo terreno com outras três kitnets, só que da forma que a nossa casa que a gente escolheu, né, era maior, e nós seríamos as primeiras pessoas a morar nela, entendeu? Ah, entendi. E da forma, e da disposição do terreno, as pessoas das kitnets não conseguiam ver essa casa, porque ficava tipo um pequeno muro separando, apesar de ser o mesmo terreno, para impedir visão, né, de vizinhos e tal. Era bem privativo. E assim, foi perfeito pra gente, que a gente gostava de privacidade, ficar na nossa, e grande e tal. Tendo em conta o preço também, né, mais barato. E nós fechamos negócio, né, com a dona da casa, a gente deu calção de aluguel e tal, que é mais um mês, né, de aluguel. E tá, vou pular pro ponto direto em que já começa a partir do momento que a gente foi na casa para poder fazer a limpeza da casa. Vocês alugaram essa casa já para poder fazer a faculdade, você e a sua irmã, e até então vocês não sabiam de nada de errado com essa casa. Era uma casa ok, e vamos dormir, vamos morar lá. Era isso, né? A princípio. Sim, tava tudo limpo, tudo assim novinho, sabe? A pintura nova. Só tinha um quarto lá que a mulher falou pra gente, que ela não ia entregar a chave desse quarto. E esse quarto, vou tentar descrever a casa. É assim, quando você entra na casa, é aquele tipo de casa que já dá a entrada principal na cozinha. E logo à esquerda tem um quarto, né, o quarto principal. E passando mais adiante já tem a sala, né, que a gente fez de escritório depois. E mais depois o banheiro. E depois desse sala barra escritório, né, tinha esse quarto com janela para dentro da casa. E esse quarto estava fechado, a janela também, né? E a mulher não entregou a chave desse quarto pra gente. E ela falou o porquê de não entregar a chave para vocês? Ela disse que ia arrumar ainda e tal. Ela, assim, no dia que ela mostrou pra gente, ela só mostrou brevemente o quarto, mas parecia que tava tudo certo, sabe? Não tinha nenhum problema. A gente até ficou assim, tá, talvez ela só quer alugar essa parte da casa e tudo bem. Aí deixamos quieta, não nos perturbou mais, assim, sobre essa questão. Certo. No dia que a gente foi limpar a casa para mudar, um dia antes, e eu tava, né, fazendo lá a limpeza com a minha irmã, e eu parei até, assim, me deu aquela sensação meio estranha, e eu falei pra ela, é porque eu não posso citar o nome dela, mas eu vou chamar ela de Mana. Tá certo, pode chamar. Eu falei, ok, eu vou falar, aí eu disse assim pra ela, Mana, será que foi uma boa ideia alugar essa casa? Assim, eu tive uma sensação estranha, né? Você sentiu uma energia ruim quando você estava limpando a casa, foi isso? Isso, na época, assim, eu não entendia nada disso, né? De sensações, intuições e tal, até porque eu não acreditava muito. E ela também falou a mesma coisa. Só que eu ainda concluí assim, não, vai dar certo, a gente vai conseguir morar aqui e tal, é grande. Era o que a gente estava procurando, né? Espaçoso, tranquilo. Era bem no centro mesmo da cidade, sabe? Uma localização muito boa. E, enfim, resumindo, era perfeito. E tal, a primeira semana tinha um detalhe da porta do nosso quarto, que a mulher disse que o
marceneiro estava arrumando, né? Que era de madeira. E que ela ia mandar colocar, porque tirou por causa que estava arrumando a casa, né? Antes de alugar. Não, tudo bem, a gente espera. Mas a gente pode mudar, não tem problema, é só a minha irmã e eu, né? Não tinha problema. Escuta, e quando foi que começou a primeira demonstração, o primeiro fenômeno paranormal, ou quase paranormal, que você achou que já poderia desconfiar de alguma coisa nessa casa? Então, Levi, eu arrumei, assim, a parte de estudar, de escritório, que eu usei como essa sala, que eu te falei, eu coloquei aquelas mesas, assim, clássicas, você vê aquelas mesas de retangular, sabe? Que tem mesa de pedra. Eu coloquei ela bem perto dessa porta desse quarto que vivia fechado, entendeu? E atrás, uma estante de livro. Na minha frente ficava uma janela enorme e grande, assim, que era da sala, né? E tal, eu sempre fui, assim, medrosa em questão de gente viva. Então eu gosto de ver onde tem coisas, assim, abertas e tal, pra ficar atenta, né? E eu sempre tive uma sensação de parecer que tinha alguém passando atrás de mim, né? Dentro da casa, assim. Eu não conseguia explicar isso, né? Porque é impossível ter alguém ali dentro sem eu ver, entende? E era só na sala que você tinha essa sensação ou no restante da casa também? Isso, só na sala, né? É como se saísse da porta desse quarto E ficasse na passasse sala. atrás, indo e voltando, sabe? Curioso. Tanto que eu criei o hábito de estudar com a cadeira um pouquinho torta, como se eu pudesse olhar pra trás pra ver quem era, entendeu? Tipo, meio sem noção isso pra mim na época, né? Porque não tinha mais outra pessoa assim viva, né? Porque normalmente eu ficava à tarde sozinha, minha irmã já estava na faculdade e não tinha muita noção isso, né? E foi assim, eu não questionava muito, mas percebi que acabei criando esse hábito diariamente. E pra mim não tinha uma razão. E outra coisa que acontecia à noite era quando a gente ia dormir. Mais ou menos assim, quase já depois de um tempo que a gente deitava, eu acordava ela e falava: mana, tem gato andando em cima do telhado, tem gato andando aí pela coisa. Gato não, né? Ela que falou que ela que falou que era gato, né? Aí eu falei assim, tem gente andando, né? E ela falava, não, era gato, né? Todo dia era isso. Ah, você escutava barulho no telhado da casa, mas você achava que era passos de pessoas e a sua irmã achava que era passos de gato. De gato, E ela falou tanto isso na minha cabeça que eu achava que era gato. Eu até repeti aqui pra você, né? Vocês nunca pararam pra olhar se realmente era gato? Não, eu ficava com medo, porque eu morro de medo de gente. De ser assalto, alguma coisa também, né? Ainda mais duas gurias, né? Assim, um lugar diferente, uma cidade diferente e tal. Tem o risco mesmo, é verdade. Então, e ela era mais velha do que eu, né? Então ela, assim, ela me consolava mais nessa questão. Mas eu falava toda noite, olha, tem gente andando. Ela falou, não, é gato. E acabei absorvendo essa coisa de que era gato e não questionava mais. Mas eu ouvia toda noite, mesmo assim. E esse gato andando pelo telhado e essa sensação de que alguém estava perto de você na sala começou logo no começo, nas primeiras semanas? Sim, já nas primeiras semanas. Eu ouvia pelo pátio, né, assim, a área da frente, né, que é tipo uma varanda enorme, enorme mesmo. Eu ouvia também andando e tal. Nessa época, minha irmã estava grávida. Ela já estava de uns 4 meses. E ela frequentemente levantava de manhã às vezes para fazer as consultas dela no PSF e tal, né? Teve uma vez que ela sempre ia antes de eu acordar, né? E eu acordei, estava tudo fechado, ela não estava mais. Eu fui tomar banho. E detalhe, Levi, o banheiro, a porta dele tinha uma parte, antes de tocar o chão até o final da porta, mais ou menos um palmo, meio que dá pra ver a abertura, sabe? Eu não sei se conseguiu dá pra entender perfeitamente. visualizar isso. Perfeitamente. Tipo, uma pessoa, daria pra ver os pés de uma pessoa se estivesse do outro lado, entendeu? Certo, como muitos banheiros de escola, shoppings e estabelecimentos por aí. Exatamente. E a gente tinha um espelho daqueles grandes, assim, de colocar no chão, no banheiro.
E eu tinha uma sensação de que alguém estava passando o tempo todo ali. No e banheiro, eu colocava a porta, enquanto eu estava tomando banho, né? E a porta fechada, e a sensação de que alguém estava passando lá atrás, né, na sala, no caso, né, que dá acesso ao banheiro. E eu coloquei o espelho para ver, assim, através dessa abertura abaixo da porta. A sensação era tão forte que eu jurava que eu ia ver. Você chegava a os ouvir pés de alguma alguém coisa? passando. Além de sentir? Não, Levi. Era uma sensação mesmo. Eu não sei te explicar, assim, até hoje eu não entendo muito bem, né? Essas sensações que eu tenho. É como quando a gente está na rua ou em algum lugar com muitas pessoas e você sente com a sua visão periférica que alguém está te olhando lá do outro lado. Aí você vai olhar e a pessoa realmente está te olhando. É como se fosse isso, né? A sensação? Isso, você consegue até descrever, assim, a forma como a pessoa tá, entende? A forma como ela anda. Entende? É como se você visse na sua mente, mas não tá vendo, entendeu? Sei como é. E aí você colocou o espelho para poder olhar pela brecha.